Algumas pessoas crescem acreditando que tiveram uma infância normal. Não houve gritos constantes, não houve violência explícita, não houve abandono físico. E ainda assim, existe um peso invisível que elas carregam até hoje. Um tipo de cansaço emocional difícil de explicar, uma sensação de dívida permanente, uma culpa que surge sempre que pensam em dizer não. Curiosamente, quando olham para trás, lembram de uma mãe presente, às vezes até admirada pelos outros. Uma mãe que dizia amar profundamente, que dizia ter feito tudo pelos filhos, que se mostrava sensível, incompreendida, sacrificada. Então por que, mesmo assim, existe essa sensação de que algo ficou fora do lugar? Por que algumas pessoas passam a vida inteira tentando não decepcionar, mesmo quando ninguém está cobrando? Existe uma bifurcação silenciosa que acontece muito cedo na vida. Duas crianças podem crescer em casas parecidas, com rotinas parecidas, com estruturas semelhantes. Mas apenas uma delas sai da infância com a sensação de que precisa sustentar emocionalmente o próprio lar. Essa diferença não está na aparência da relação. Está em uma variável invisível que raramente é nomeada. No início, nada parece estranho. A criança percebe que a mãe sofre muito, que a vida foi injusta com ela, que ninguém a entende, que ela se sacrifica demais, que está sempre exausta, sempre decepcionada, sempre ferida. E pouco a pouco, algo muda de posição, sem que ninguém explique, sem que ninguém anuncie. A criança começa a sentir que precisa proteger a mãe do mundo, começa a medir palavras, a evitar conflitos, a antecipar humores, a poupar sentimentos. Não é uma decisão consciente, é um ajuste automático. Ela aprende que certas emoções são perigosas, que contrariar pode gerar silêncio, que discordar pode gerar frieza, que buscar autonomia pode ser interpretado como rejeição. O curioso é que essa mãe raramente se apresenta como agressora. Ela aparece como vítima. Vítima das circunstâncias, vítima do pai, vítima da família, vítima do trabalho, vítima da própria sensibilidade. E quando a criança observa isso repetidamente, uma mensagem começa a se formar. Não posso ser mais um problema. Assim nasce um padrão. Primeiro, ele se manifesta nas pequenas coisas. A criança consola quando a mãe chora, intermedia conflitos entre adultos, esconde suas próprias tristezas para não pesar o ambiente. Aprende a ler microexpressões, desenvolve uma hipervigilância emocional impressionante. Ela se torna especialista em prima, mas há um custo. Sempre que sente raiva, culpa. Sempre que deseja algo diferente, culpa. Sempre que pensa em se afastar, culpa. A sensação é de que a estabilidade emocional da mãe depende dela. E aqui surge o nome do mecanismo que organiza essa dinâmica silenciosa: parentificação. A parentificação ocorre quando a criança deixa de ocupar o lugar de quem recebe cuidado e passa a ocupar o lugar de quem oferece sustentação emocional ao adulto. Não se trata de ajudar ocasionalmente. Trata-se de assumir responsabilidades psíquicas incompatíveis com a maturidade. Ela se torna reguladora de emoções, confidente principal, base de validação, extensão da identidade materna. O filho não é visto como sujeito em desenvolvimento, ele é percebido como fonte de reforço narcísico. Quando a mãe possui traços narcísicos, ainda que socialmente funcionais, essa dinâmica se intensifica. O filho precisa confirmar a autoimagem dela, precisa protegê-la de críticas, precisa mantê-la emocionalmente estável. Se ele brilha demais, ameaça. Se falha, envergonha. Se distancia, abandona. O funcionamento é sutil. A mãe pode elogiar, mas desde que o sucesso do filho a represente. Pode apoiar, mas desde que a decisão dele não contradiga suas expectativas. Pode se mostrar amorosa, desde que não se sinta deslocada. E pouco a pouco o amor passa a ter uma condição invisível, não declarada, mas percebida. Nas relações interpessoais, isso deixa marcas profundas. Na adolescência, o jovem evita conflitos intensos em casa,
Prefere ceder, prefere silenciar. Desenvolve a habilidade de mediação, vira o equilibrador da família. Em amizades, sente-se aquele que escuta mais do que fala, aquele que aconselha, mas raramente expõe vulnerabilidades próprias. Em relacionamentos amorosos, sente-se atraído por pessoas emocionalmente instáveis ou excessivamente dependentes. A sensação de ser necessário confunde-se com amor. Quando o parceiro demonstra sofrimento constante, ele ativa o modo automático. Resolve, acolhe, ajusta, cede. Se o parceiro se afasta, a ansiedade dispara. Se demonstra insatisfação, o medo de falhar emerge. Se exige demais, ele tenta compensar. As consequências emocionais são claras: exaustão, sensação de invisibilidade, ressentimento reprimido. Mas a resposta automática permanece, e o preciso fazer dar certo. Nas decisões individuais, o padrão continua. Escolhas profissionais podem ser influenciadas pela necessidade de aprovação materna. Carreiras que trazem status, segurança ou validação externa parecem mais seguras do que aquelas que expressam um desejo autêntico. Dizer não a oportunidades que desagradam a mãe ativa a culpa intensa. Estabelecer limites ativa a sensação de deslealdade. Mudar de cidade parece traição. Muitas vezes o adulto nem percebe que está escolhendo sob esse filtro. A decisão parece racional, mas a emoção subjacente revela medo de desapontar. Há uma dificuldade crônica de priorizar a própria necessidade. O corpo pode dar sinais: ansiedade constante, tensão muscular, insônia antes de confronto simples. No ambiente profissional ou social, o padrão assume outra forma. Essa pessoa tende a assumir responsabilidades extras, evita conflitos diretos com os superiores, tem dificuldade de negociar salário, sente-se excessivamente responsável pelo clima da equipe. Quando algo dá errado, culpa-se primeiro. Quando algo dá certo, minimiza sua participação. Se recebe críticas, reage internamente como se estivesse colocando em risco um vínculo essencial. A resposta automática aprendida na infância se repete: estabilizar o ambiente, mesmo que às custas de si. Até aqui, a interpretação provisória costuma ser esta: eu sou assim porque sou sensível, eu sou empático demais, eu tenho dificuldade com limites, eu atraio pessoas complicadas. Parece um traço de personalidade, mas não é apenas isso. É um modelo relacional internalizado antes mesmo da formação de linguagem crítica. Ele não aparece como lembrança clara, não surge como cena específica, surge como impulso automático. E aqui acontece a reinterpretação que muda tudo. O problema nunca foi excesso de amor, foi inversão de função. A criança que precisava ser cuidada tornou-se cuidadora. A que precisava experimentar frustração saudável passou a evitar qualquer frustração alheia. A que precisava construir identidade própria passou a sustentar identidade alheia. Quando adulta, ela não está apenas repetindo padrões, ela está tentando manter estável um sistema emocional aprendido como vital para a sobrevivência. Estabelecer limites não ativa apenas desconforto, ativa a memória implícita de que algo pode desmoronar. Por isso, romper é tão difícil, porque o medo não é apenas de conflito, é medo de abandono, medo de causar dor irreparável, medo de ser egoísta, medo de deixar de ser bom filho. Mas a verdade mais profunda é esta: uma relação saudável nunca exigiu que você sacrificasse sua identidade para mantê-la estável. O amor que depende de autoanulação não é amor, é dependência emocional travestida de vínculo. E quando você começa a perceber isso, algo se reorganiza. A culpa começa a ser questionada, a responsabilidade excessiva começa a ser redistribuída, a autonomia deixa de parecer ameaça. Você entende que não era responsável pela estabilidade emocional da sua mãe, que a dor dela não precisava ser evitada a qualquer custo, que suas necessidades nunca foram um ataque. E talvez pela primeira vez a pergunta mude. Não mais, como posso manter todos bem? Mas, quem sou eu quando não estou tentando salvar ninguém?
No início deste vídeo, falamos sobre aquele peso invisível, aquela culpa sem causa clara, aquela necessidade constante de agradar. Agora você pode reinterpretar. Talvez não fosse fraqueza, talvez não fosse excesso de sensibilidade, talvez tenha sido uma adaptação inteligente de uma criança que fez o melhor que pôde dentro de uma dinâmica que nunca deveria ter sido dela. E a partir do momento em que o mecanismo se torna consciente, ele deixa de comandar no escuro. Você não precisa mais ocupar um lugar que nunca foi seu. Pode finalmente voltar ao ponto onde tudo se inverteu e escolher diferente.